Olá, João Jorge, Centro de Estudos do Interior Humano. Neste vídeo, eu quero falar para vocês um pouco sobre essa mecânica quântica, né? O que é que isso tem a ver na cozinha? Como é que funciona a tal mecânica quântica na cozinha? O que é na cozinha? É de um jeito simples e prático. Me desculpem aí os cientistas de plantão, tá? Os técnicos empoderados aí da verdade, mas eu vou explicar da forma bastante simples e que se fizer sentido para você e para você funcionar, tá muito que bem, tá bom? O que vem a ser mecânica quântica? A mecânica quântica é o nome que está se dando muito para um processo, né, baseado aí na física quântica, de como é que esse princípio quântico, como é que ele funciona, tá? Essa é a mecânica, como que é a mecânica de um automóvel. A mecânica de um automóvel é como ele funciona mais ou menos o motor. Mas é complicado, João Jorge, eu não entendo nada de motor de carro. Dá para entender a mecânica? Basicamente sim, não dá para entender tudo, não dá para você abrir uma oficina mecânica. Então você vai entender alguma coisa sobre a mecânica quântica, não o suficiente para você se tornar um físico quântico e receber Nobels aí sobre ele, mas dá para você entender. Vamos lá. A física quântica, ela tem a ver, o nome física, ele fala da natureza das coisas, não é a natureza matinho, plantinha, boizinho, né, no pasto, grilinho voando, não quer dizer isso a física, quer dizer, a natureza. Natureza é a natureza das coisas, a natureza desse óculos, a natureza dessa caneca, a minha natureza, a sua natureza, a natureza de uma bomba, a natureza das coisas. Isso é física. Física quer dizer natureza. E quântico quer dizer a quantidade, né? Vem da palavra quantidade. Se você for num mercado, num supermercado, por exemplo, você vai achar 1 quilo de açúcar. Você não acha menos do que 1 quilo de açúcar. O açúcar, ele é vendido em 1 quilo, então é uma quantidade. Uma quantidade de iogurte, aquela que vem na bisnaguinha ali, né? No potinho, é uma quantidade. Você quer comprar um pouco mais do que aquela quantidade, você tem que comprar 2 daquela e você usa só metade, né? Eu quero 1,5 litro de leite. Não tem 1,5 litro, tem 1 litro e tem um outro de outro litro, a não ser que você já acha, tem umas embalagens novas aí de 1 litro e pouco, mas assim, você quer algo a mais do que aquela embalagem, você tem que comprar uma outra embalagem e tirar um pouco. Isso são quantidades. Então as coisas são dispostas em quantidades. A física quântica nada mais é do que uma física que estuda a natureza das coisas, de preferência a natureza microscópica. Então começou-se a perceber na natureza microscópica de corpos aquecidos. O que são corpos aquecidos? Eu pegar um corpo e esquentar, pegar um isqueiro e esquentar esse óculos, esquentar, ele vai ficar quente. Se eu colocar o meu dedo aqui, vai queimar. Ele está exalando um certo calor, igual o ferro que você tem de passar roupa. Esse calor emitido dos corpos aquecidos, percebeu-se que ele se dá em quantidades, em pacotes. Ele não se dá assim, eu tenho um pouco de calor, um pouquinho a mais de calor, um pouquinho a mais. Não tem um pouquinho a mais. É um tanto de calor, ele já pula para um tanto de calor diferente. É como se fosse 1 quilo de açúcar, 2 quilos de açúcar, 3 quilos de açúcar, 4 quilos de açúcar. Não tem 1,5 quilo de açúcar? Não tem 1,5 quilo. Tem 2 quilos de açúcar. Onde está 1,5 quilo? Não sei. O que acontece com essa mecânica quântica, com essa física quântica, é que muita coisa a gente ainda não entende. Os próprios cientistas não entenderam muito bem quando eles estudam, tá, essa mecânica, né? A mecânica é o funcionamento, como é que funciona essa coisa das quantidades. O elétron, ele está numa camada aqui girando em torno do átomo, tá, do núcleo, ele pula para uma outra camada, ele não vai de uma para outra, então ou é aqui ou é aqui.
Entende? É igual, ou é 1 quilo de açúcar ou são 2 quilos de açúcar. Não tem 1,5 kg de açúcar. Deu para perceber mais ou menos o que são essas quantidades? É isso que tem a ver com a quantidade. Tá passando agora um avião aqui, fazendo uma quantidade de barulho. O barulho de um avião, ele tende a viajar e vir até aqui. Imagina como é você perceber um tanto de barulho e de repente você perceber um tanto a mais de barulho. É isso que acontece. Então, na física quântica, você tem aí na mecânica quântica possibilidades e maneiras de sair de um determinado estado vibracional e pular para um outro. Agora, o que vai acontecer, gente, tem muito delírio na maionese. Tem muita gente dizendo que basta você olhar para um carro e pensar no carro que o carro se molda na sua garagem. Olha, depende da sua fé. Se você conseguir, me explica como é que eu tô doido para fazer carro se materializar dentro da minha garagem. A fé humana é uma maneira de conseguir as coisas que vão muito mais além do que a nossa imaginação. Tá? Ela diz, a mecânica quântica começa a mostrar que, isso é o principal para mim, a mecânica quântica começa a mostrar que existe uma forma diferenciada de que nós desconhecemos, existe um desconhecido e cabe muito fuçar aí dentro para ver como as coisas funcionam. Lógico que tem os delírios na maionese, tem as crendices, tem as descrenças, tem tudo jogando de todo lado, mas olha, é um universo que eu, se fosse você, eu estudava, eu revia, eu rebuscava e eu começava a mexer, porque isso dá muito pano para manga. Eu vou ficando por aqui, porque senão deixa de ser uma dica, um toque. Eu acho que ficou mais claro para você entender o que é mecânica quântica, né? Não é tão complicado. É como funciona essa coisa das quantidades nos corpos microscópicos, né? Como é que se dá essa liberação, né, de um estado para outro estado, como é que pula-se quanticamente daqui para lá, como é que um átomo vai daqui para lá, como é que as coisas funcionam, tem o tempo quântico, tem o espaço quântico, tem tudo agora é quântico, né? Até sexo quântico tem, tá? Fica com você, fica com a certeza de que você está no lugar certo e você vai para o lugar que a sua energia, que a sua liberação, que a sua maneira vai te levar. Da maneira, eu não sei qual, mas que você vai, você vai. E se você entender um pouco mais sobre a mecânica quântica e a física quântica, isso pode te ajudar. Por isso, sempre que você vê alguma coisa sobre isso, tenta entender. Eu tentei trazer para a cozinha, tá? Eu acho que ficou um pouco mais fácil de entender uma coisa tão complicada. Se você entendeu, divulga, compartilha, né? Deixa um comentário, acessa algum link aí, se inscreve para você receber mais sobre isso. Quer saber mais sobre física quântica? Clica aí, em algum canto aqui tem um link. Se inscreve que eu vou mandar direto para o seu e-mail mais informação sobre isso, tá ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!